E a Bambines, como vocês estão? Nessa terça-feira, dia 27, saiu esta notícia. O Paulo Guedes, o ministro da Economia, estava participando de uma reunião que estava sendo gravada e transmitida, mas ele não sabia. E ele soltou essas palavras. Ele disse que a Covid-19 foi inventada pela China. E disse também que, apesar de ter sido um vírus inventado na China, as vacinas que são produzidas lá não são tão efetivas quanto as produzidas nos Estados Unidos. Já faz tempo, que esses senhores brancos do poder são machistas, racistas, xenofóbicos, mas com a pandemia, o preconceito e a xenofobia, principalmente com os chineses, se intensificou, porque esses caras eles ficam propagando essa visão da China. A gente fala sobre essas questões há muitos anos no Iobambu, mas a gente acha que por causa de coisas que acontecem como essas, de algumas situações, a gente tem que falar de novo e desenhar. Por isso que a gente tá fazendo esse vídeo. Então, o Paulo Guedes falou muita merda e aí a coisa que a gente já sabe. Chineses não são o vírus, nós não somos o vírus, asiáticos não são o vírus, enfim. A gente sabe por causa de hashtag, por causa de I am not a virus, stop Asian hate. Bacana. Mas o que eu queria comentar era o pedido de desculpas do Paulo Guedes, que ele publicou esses dias falando que foi uma imagem infeliz. Nesse pedido de desculpas, ele coloca que era na intenção de falar que esse vírus que vem de fora, ele chega nos Estados Unidos e a vacina desenvolvida pelos Estados Unidos tem empresas com porte, com pesquisa, com investimento para poder fazer uma boa vacina que são mais eficientes do que do próprio país de onde saiu, tentando fugir das acusações de xenofobia, porque ele sabe que quanto mais você bate na China, que é o principal fornecedor de vacinas para o Brasil, mais risco você perde na relação. Mais risco a gente tem de não receber mais essas vacinas. Então ele prefere fazer o elogio às empresas privadas, aos grandes empresários, a veja bem como essas empresas privadas estão salvando a vida do nosso povo, do que realmente entender que asiáticos não são um vírus, do que realmente parar de colocar a culpa na China. Então, dividindo esse argumento por partes, primeiro, o vírus surgiu na China de laboratório. Já foi comprovado que não surgiu de laboratório. Mas ainda assim surgiu na China porque eles são porcos imundos e resolveram comer animal. Mano, poderia ter surgido em qualquer lugar onde existe exploração capitalista. Por quê? Quanto mais a gente avança em cima do meio ambiente, mais essas relações ficam desequilibradas e a gente cria área para esses patógenos se desenvolverem. Então, em qualquer lugar que você tiver essa produção massiva, essa quantidade de poluentes, essas pessoas passando fome, precisando desses lugares para morar e de qualquer tipo de alimento, a gente vai colocar em risco esse contato humano com o contato da natureza e vai dar merda. Se aconteceu na China, poderia ter acontecido em qualquer subúrbio de qualquer país onde exista essa exploração. Aconteceu na China. Porque aconteceu na China. Lá tem muita exploração. Wuhan é esse polo comercial muito difícil, com muita desigualdade. Enfim, surgiu na China, poderia ter surgido em qualquer lugar. Ok. Segunda parte, o Paulo Guedes, ele não é, sei lá, um comunicador que virou e fez assim. Não é, sei lá, aquele humorista que a gente fez um outro vídeo lá, que ficou se vestindo de kimono japonês e foi ofensivo. O Paulo Guedes, ele faz parte do Estado, ele é o nosso ministro da Economia. E se o ministro da Economia tem um discurso desses que é institucionalizado, isso é muito mais grave e demanda uma resposta muito maior da nossa parte. Em 2016, não sei se vocês acompanharam, teve aquela revista, acho que era Glamour, que resolveu fazer uma viagem pro Japão, puxando o olho, falando, olha só que legal, a gente vai para um lugar exótico. E existe uma mobilização gigantesca dos asiáticos brasileiros, chamando revista internacional, convocando todo mundo no Twitter, foi realmente um escarcéu. Agora que a gente tem esse discurso na boca de um político, a gente não vê esse mesmo movimento. Não, mas o comunicador tem que ter responsabilidade, o humorista tem que ter responsabilidade, que ele tem 1 milhão de seguidores. Maluco! Tá na boca de um maluco do governo. Não dá pra gente deixar isso passar em branco. Mas eu não espero nada de político. É justamente de político que a gente deveria esperar alguma coisa, porque são as pessoas que estão aí controlando qual que é o orçamento pra nossa vida, pra educação, pra saúde. Não é a editora da revista que fez um bagulho escroto. Então, quando a gente resolve apelar pra, sei lá, japa, é ofensivo. Aí vem uma pessoa e te deslegitima e fala, não, mas veja bem, japa não é tão ofensiva assim, vocês que estão de mimimi. Aí a gente vira e fala, não, mas
Na Segunda Guerra Mundial, existiram cotas para entrada de imigrantes, não queriam os amarelos aqui, a gente foi preso, existiram campos de concentração, existia uma violência institucionalizada contra as pessoas amarelas. Mano, a gente vive em 2021, a gente não precisa mais apelar para esse momento histórico para justificar essa perseguição contra os asiáticos, o sentimento anti-asiático no Brasil, porque a gente está vivendo hoje. Não precisamos resgatar a história de 60, 70 anos atrás. O que está institucionalizado agora é o Paulo Guedes virando e falando que a China inventou um vírus. E isso é muito grave. A gente está voltando a viver essa racialização de que, não, a gente até teve prestígio em 2008, quando foi o centenário da imigração japonesa, olha só como eles são trabalhadores, isso mudou com o coronavírus. A gente já virou o vírus, a gente já virou esse povo imundo dentro do Brasil. Então, a gente precisa de ação agora, a gente precisa dessa mobilização. E não adianta mais essas respostas que a gente estava propondo desde 2015, desde até quando rolou o golpe, que foi outro momento muito grave para a nossa política. Então, não tem mais como a gente propor. Vamos fazer um grupo de estudos, vamos fazer um grupo de vivências, vamos fazer um grupo de acolhimento, vamos discutir isso dentro da academia, vamos... Não tem mais como. A gente tá numa situação que a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, porque são esses políticos que estão colocando a nossa vida na mão das propriedades privadas, na mão das empresas, vendo quem que vale a pena vacinar e quem não vale, quantas vacinas eu vou comprar, quanto lucro vai dar essa vacina. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Então não é um grupo de estudos, não é uma roda de vivências que vai conseguir salvar a nossa vida. A gente precisa de luta antirracista de uma maneira mais radical que a gente conseguir fazer. Isso não vai acontecer com ativistas, com uma pessoa fazendo um conteúdo que é informativo, com um influencer falando alguma coisa sobre asiáticos. Se a gente teve todo esse acúmulo desde 2015, organizando o movimento asiático brasileiro, é agora que as coisas se acirraram, é agora que a gente virou realmente esse povo imundo que tá aqui espalhando doença, espalhando coronavírus, e esse discurso tá na boca do ministro da Economia. Então, se a gente não se radicalizar agora, a gente pode esperar sentado pra ver se desenrolar mais uma onda cada vez mais forte do sentimento anti-asiático. E aí, é um sentimento anti-asiático que é fácil para esses governos colocarem, porque aí eles podem atribuir toda a culpa dessas 400 mil mortes que aconteceram no Brasil nos chineses sujos, nos asiáticos que foram lá e comeram morcego, na vacina da China que não é segura, que tem chip, que é, sei lá, vigilância comunista, ao invés de assumir que foi o próprio governo que não quis comprar essas vacinas para a população brasileira, influenciado pelos Estados Unidos, que queriam sabotar a compra de vacinas em todo o sul global, para poder ter cada vez mais vacina para eles, para os Estados Unidos, que tem, sei lá, o dobro, o triplo de vacina para o tamanho da população. O coronavírus está se tornando lentamente essa doença de terceiro mundo, onde só a gente vai vivenciar a pandemia, enquanto esses países ricos, esses países imperialistas vão saindo dessas fases porque eles conseguem se vacinar. Então é a nossa vida que está em jogo, é o nosso corpo, é a nossa racialização que está sendo colocada em discussão quando esse discurso ocupa a boca do Paulo Guedes. Então é isso, é mobilização, luta antirracista radical, é a gente conseguir se organizar para derrubar esse governo, senão a gente não tem perspectiva de vida.